No dia 13 de julho de 2006, no Japão, era lançado para PlayStation 2 o que seria um dos maiores salvadores da franquia Persona, que naquela época a série ainda era conhecida principalmente como um spin-off de Shin Megami Tensei. Esse jogo era Persona 3, dirigido por Katsura Hashino, o responsável por trazer o estilo 3D com Social Links e os calendários que conhecemos nos dias de hoje, era também aquele que viria a dirigir os próximos jogos da franquia Persona. Com o Persona 3, a Atlus deixou de ser uma empresa mais inchada, conhecida principalmente pelos seus RPGs sombrios e difíceis, como o Shin Megami Tensei, para se tornar uma desenvolvedora muito mais popular, especialmente no Japão. Mas o vídeo de hoje não vai ser sobre Persona 3. Por mais ele ser meu favorito da franquia, o vídeo de hoje vai ser sobre seu sucessor, Persona 4, e todas as suas versões que surgiram ao longo dos anos, até chegarmos, no momento da gravação desse vídeo, Persona 4 Revival, que será lançado no dia 18 de fevereiro de 2027. Welcome back. What the fuck? Mas para você conseguir entender esse vídeo, aqui vai um breve resumo da história do Persona 4. Persona 4 acompanha a história de Yu Narukami, um estudante do ensino médio que precisa se mudar por um ano da cidade grande para a cidade fictícia rural de Naba. Lá ele passa a morar com seu tio, o detetive Ryutaro Dojima, e sua prima de 6 anos, Nanako Dojima. Ao chegar, ele se torna amigo de Yosuke Haramura, Shie Satonaka e Yuki Kuamagi, seus colegas de classe na escola Yasogami. O grupo descobre a lenda urbana do Canal da Meia-Noite, uma transmissão misteriosa que diz a lenda faz aparecer só uma gênia em televisões desligadas durante noites chuvosas. Eles acidentalmente acabam descobrindo a habilidade de entrar nesse mundo paralelo através da tela da TV. E é isso que a história principal vai gerar em torno, uma série de assassinatos bizarros relacionados a esse canal de TV, onde as vítimas que aparecem nele, depois de alguns dias, aparecem presas mortas em postes no mundo real. Você e seus amigos decidem investigar o Canal da Meia-Noite, resgatar as vítimas que foram jogadas lá dentro e descobrir quem é o assassino que está colocando elas lá, enquanto enfrenta seus próprios conflitos psicológicos e buscam a verdade sobre quem está fazendo isso tudo. Mas nenhum jogo é só uma história. Para entender por que tantas pessoas se apaixonaram por esse jogo, é preciso também falar da gameplay dele. O gameplay de Persona 4 e de todos os Personas a partir do 2 divide-se entre a simulação de vida e o combate tático em masmorras. E esse é um dos maiores diferenciais do Persona 4. É que ele não faz você apenas controlar o protagonista, ele faz você viver a vida dele. Durante quase um ano inteiro, você acorda, vai pra escola, cria amizades, até romances, enfrenta dificuldades, investiga os assassinatos e volta pra casa pra repetir tudo no dia seguinte. E essa rotina que pode parecer chata ou até mesmo simples, acaba sendo justamente o que o torna tão especial. Depois de tantas horas, aquela cidade deixa de ser apenas um cenário do jogo. Ela passa a parecer um lugar onde você realmente morou por um tempo. Na parte de simulação de vida, ou seja, no mundo real, o jogador tem que gerenciar o tempo dele através dos vínculos sociais, os famosos social links, que fortalecem as personas e desbloqueiam habilidades especiais. Além disso, é possível trabalhar, estudar e realizar várias outras atividades para aumentar os atributos. Já nas dungeons, ou seja no mundo da TV, a exploração segue um estilo Dungeon Crawler, onde o grupo enfrenta os monstros conhecidos como Shadows e sobem andares até chegarem no objetivo. Cada personagem tem sua persona, tirando a protagonista que pode ter várias e fundir elas. Mas cada personagem normal tem sua persona e cada um tem uma característica elementar diferente, assim fazendo o combate em turno girar em torno de explorar as fraquezas elementais dos inimigos e conseguir derrubar eles. Persona 4 não foi revolucionário na sua gameplay, grande parte já vinha do Persona 3. O que ele fez foi mais refinar todos os sistemas existentes. O combate ficou mais fluido, os social links ficaram bem mais importantes e a gestão do tempo ficou ainda melhor. Foi justamente esse equilíbrio entre RPG e simulador de vida que transformou Persona 4 em um dos jogos mais famosos da época que ele foi criado, e um dos mais queridos. Mas agora que a gente já falou um pouco da história e da gameplay dele, vamos voltar alguns anos no tempo e descobrir como ele foi pensado e criado. Motorcycle date, huh? Well, if
wanna take a ride that bad, I'll go with you. Wait! My motorcycle! Depois do lançamento de Persona 3 e posteriormente da sua versão FES, que funcionava como uma expansão do jogo original, algo como uma DLC, a Atlus queria algo novo, e o diretor Katsura Hashino também. Enquanto Persona 3 era um jogo mais sombrio, girava em torno da morte, da aceitação dela e da melancolia, a equipe encarregada do novo projeto queria um caminho diferente. Foi então que surgiu a ideia do Persona 4, e também sua identidade visual amarela, porque enquanto o Persona 3 era marcado pelo azul, o amarelo representava juventude, energia e uma atmosfera muito mais positiva. Outro aspecto da franquia inteira de Persona, mas principalmente desse, foi sua trilha sonora. Enquanto Persona 3 tinha músicas mais ligadas ao hip hop e uma atmosfera mais melancólica, Persona 4 apostou em faixas mais alegres e otimistas para combinar com a nova atmosfera do jogo. Faixas como Person My True Self, Heartbeat and Heartbreak e Nevermore acabaram se tornando algumas das músicas mais lembradas da franquia. Até hoje, muitos fãs associam imediatamente Persona 4 a sua trilha sonora, e é um sentimento de nostalgia que ela transmite. Aqui estão algumas delas se você quiser escutar. Dentro da equipe, a ideia de resolver um mistério e buscar a verdade acabou guiando todo o desenvolvimento dentro do jogo. Não demorou muito para as ideias começarem a pegar forma. Uma delas surgiu da observação de que muitos JRPGs dos anos 2000 se passavam em grandes cidades ou em mundos fantasiosos. A equipe queria algo totalmente ao contrário. Como vários desenvolvedores haviam crescido em cidades pequenas no Japão, eles sentiam nostalgia daquela sensação de conhecer todo mundo, não ter muitos lugares para ir e viver uma vida com uma rotina aparentemente comum. Foi daí que surgiu Inaba, inspirada na cidade real de Fuefuki, na província de Yamanashi, no Japão. E poucos jogos conseguem transformar seu cenário em algo tão memorável quanto seus personagens. Depois de dezenas de horas caminhando pelas ruas, visitando Junes, indo para a escola e encontrando sempre as mesmas pessoas, Inaba deixa de ser apenas um mapa. Ela se torna um lugar em que muitos jogadores sentem falta mesmo depois de acabar o jogo. E essa familiaridade acabou se tornando as características mais marcantes do Persona 4. Falando em características marcantes, uma das mais memoráveis é sem dúvida o mistério. Essa sensação que o jogo passa de não saber quem é o verdadeiro culpado pelos assassinatos faz com que qualquer personagem seja suspeito. Um bom exemplo disso é mais perto do final, onde eu tenho certeza que quem jogou lembra de ter que tomar a decisão e descobrir quem era o verdadeiro responsável por tudo aquilo. E essa investigação é a minha parte favorita do jogo. O medo de tomar uma decisão errada, de não descobrir a verdade ou deixar o culpado escapar, torna uma das experiências muito mais envolventes. E uma das minhas curiosidades favoritas é que muita gente imagina que os personagens foram criados primeiro e a história foi construída em volta deles, mas na verdade aconteceu o contrário. Os desenvolvedores começaram criando a ideia dos assassinatos, do mistério e da investigação, só depois os personagens começaram a surgir. Outra curiosidade bem interessante é que durante uma fase do desenvolvimento, a Yukiko e Yosuke chegaram a ser considerados candidatos para esse papel do verdadeiro assassino. É bizarro pensar como a história do jogo seria diferente se isso tivesse acontecido. Mas se bem jogando, tem algumas partes que a Yukiko sim parece um assassino. Where'd we go, though? I don't think climbing down the mountain is a good idea. Do you think she'd stop snoring if I covered her nose and mouth? No, Yukiko, no! I've crossed the line! Definitely. Ew!
Mas na minha opinião, o que torna a Persona tão especial não é sua gameplay. Como eu disse anteriormente, o foco principal do jogo acaba girando da investigação dos assassinatos, mas também existe outro elemento extremamente importante, os vínculos que construímos na cidade. Não apenas com os membros da equipe de investigação, mas todos os personagens que encontramos ao longo da nossa jornada. Cada um possui sua própria história, seus próprios problemas e seus próprios objetivos. Claro que tem alguns social links que não são tão bons quanto outros, mas praticamente todos contribuem para tornar a Inaba um lugar muito vivo. Além disso, o jogo apresenta as versões da TV de cada personagem, obrigando todos eles a confrontarem partes de si mesmo que eles não querem mostrar para os outros. Eles representam sentimentos, inseguranças, desejos de cada personagem que eles tentam esconder. O verdadeiro crescimento não acontece quando o monstro é derrotado, mas quando ele é aceito. Essa ideia acabou se tornando as mensagens mais importantes de toda a franquia Persona. E o mais interessante de tudo é que essa mensagem não fica apenas na narrativa, ela participa grande parte na gameplay. Quanto mais fortes forem seus vínculos, mais personas você pode criar e mais poderosas elas se tornam. Ver esses personagens enfrentando seus medos, insegurança e traumas é uma das melhores partes e mais interessantes partes desse jogo. É comum encontrar fãs discutindo qual persona tem a melhor história, qual tem a melhor trilha sonora ou o melhor combate. Mas existe algo em Persona 4 que quase sempre aparece entre os favoritos: seu elenco. A química entre os membros da equipe de investigação fez com que muitos jogadores enxergassem aqueles personagens como um verdadeiro grupo de amigos. I don't know about this, but I think it'll taste good. This time for sure. I'll give it a whirl. How is it? Wow! This tastes awful! Mas a história de Persona 4 não acabou em 2008, quando o jogo foi lançado. Na verdade, foi depois do lançamento do jogo original que o jogo começou a se tornar o fenômeno que conhecemos nos dias de hoje. Porque no dia 14 de junho de 2012, a Atlus lançou o Persona 4 Golden para PlayStation Vita. Assim como o Persona 3 havia recebido sua versão FES, Persona 4 ganhava sua versão definitiva, entre aspas, mas dessa vez as mudanças eram muito maiores. Em vez de fazer igual o FES, o Golden trouxe uma nova iniciativa. Em vez de ser uma expansão, uma DLC, ele trouxe um novo final e diversas melhorias de qualidade na vida do jogo que tornaram a experiência ainda mais completa. O engraçado é que o PlayStation Vita, onde o Golden foi exclusivamente lançado no momento de lançamento, não foi um grande sucesso comercial, sendo para muitos o principal motivo para comprar um Vita naquela época. O sucesso de Persona 4 também fez com que ele recebesse diversas adaptações e spin-offs ao longo dos anos. Tivemos animes, mangás, jogos de luta como Persona 4 Arena, Persona 4 Arena Ultimax. Além disso, tem o Persona 4 Dance All Night. Poucos jogos da Atlus receberam tanto os spin-offs e jogos derivados quanto o Persona 4. Isso ajudou a manter os personagens vivos por muitos anos, mesmo após o lançamento de Persona 5. Persona 4 foi basicamente o que o Persona 5 é hoje em dia, antes do Persona 6. Um carro-chefe da Atlus, algo como o jogo principal, que eles sempre continuam fazendo novos jogos e spin-offs. O jogo original foi lançado em 2008 e continuou recebendo spin-offs e novas versões até setembro de 2016, com o lançamento do Persona 5, o projeto que a Atlus focou totalmente nos últimos anos. Mesmo após o lançamento de Persona 5, Persona 4 continuou conquistando os novos fãs, e até hoje é um dos jogos mais adorados da franquia. Tanto que em 2020, Persona 4 Golden finalmente foi lançado para PC, permitindo que milhares de jogadores experienciassem a história pela primeira vez. O lançamento foi um enorme sucesso, e mostrou para Atlus que o interesse pelo jogo continuava muito forte, mesmo após quase uma década do lançamento original. Em 2024, foi lançado o remake de Persona 3, Persona 3 Reload, o que fez muita gente ficar animada para descobrir qual seria o próximo passo da Atlus. Se seria um remake dos dois primeiros jogos da franquia, ou eles iriam direto pro 4. A resposta não demorou muito e vem em 8 de junho de 2025. Durante o Xbox Game Showcase, a Atlus finalmente revelou o que era o Persona 4 Revival. Depois de anos de rumores e vazamentos, o remake era real.
Mas o anúncio também não veio do nada. Em 2024, Persona 3 Reload se tornou um dos maiores sucessos recentes da Atlus, vendendo mais de 1 milhão na primeira semana de lançamento. Isso mostrou que existia um interesse enorme do público em revisitar os clássicos da franquia utilizando a tecnologia moderna. Assim como Persona 3 Reload havia feito anteriormente, Persona 4 Revival promete reconstruir completamente o jogo, utilizando a tecnologia que a gente tem nos dias de hoje, novos modelos, novas animações e gráficos totalmente refeitos. Além disso, novas mecânicas já foram mostradas ao público, indicando que a Atlus pretende modernizar ainda mais a experiência. Um detalhe que deixou muitos fãs felizes foi a confirmação de que Persona 4 Revival está sendo desenvolvido tendo como base Persona 4 Golden. Isso significa que o remake não está apenas recriando o jogo original de 2008, mas também está trazendo todos os conteúdos que foram adicionados anos depois no Golden. E uma dessas novidades mais interessantes mostrada pela Atlus foi a dublagem completa dos Social Links. No jogo original, grande parte dessas histórias era apresentadas apenas através de texto. Agora esses momentos terão voz e novas animações, tornando os personagens ainda mais vivos. Infelizmente, o jogo não vai ter dublagem em português, só em inglês e em japonês. Outra novidade interessante é que durante as batalhas, agora vai ter uma barra especial que, ao ser ativada, inicia um modo conhecido como For More. Enquanto esse modo estiver ativado, todo o grupo recebe 4 ações consecutivas, que ignoram as resistências dos inimigos e não consomem SP. Depois de utilizar essas 4 ações, o jogador ainda pode finalizar a sequência com um golpe especial, chamado Series Finale, capaz de causar uma enorme quantidade de dano, algo como se fosse a teurgia do Persona 3 Reload. Lembrando ainda da teurgia, vai ser parecido o modo Prime Time, que é do mesmo jeito no Persona 3 Reload, que ao sair de uma batalha, ela acaba não zerando, permitindo que os jogadores acumulem ao longo da exploração. Todas essas mudanças mostram que a Atlus realmente se importa com esse projeto, e vai tentar fazer de tudo para trazer o melhor jogo possível. Eu pelo menos tenho total confiança nesse time da Atlus para trazer esse remake. Mas independente disso, o simples fato de Persona 4 estar recebendo um remake mostra o tanto da importância desse jogo para a franquia. Persona 4 é um dos poucos JRPGs que conseguiram permanecer relevantes por 2 décadas. Eu não vejo Persona 4 como um jogo só de mistério, um jogo só para descobrir a verdade, mas é mais uma história sobre amizades, crescimento e as memórias que construímos ao longo da jornada. Agora, quase 20 anos depois da sua estreia no PlayStation 2, novos jogadores que nunca experienciaram nada sobre a franquia vão poder conhecer essa história e vivenciar tudo isso. Talvez o maior mérito seja fazer o jogador sentir que realmente passou um ano naquela cidade, com a liberdade de fazer o que ele quiser. Quando chega o momento de ir embora, não parece apenas um fim de mais um jogo, parece a despedida de amigos que fizeram parte da sua rotina durante dezenas de horas. Yeah.